7 taças de ira de Deus são as últimas pragas lançadas contra a humanidade. Os que não estiverem do lado do Todo-Poderoso vão sofrer esses castigos, sem nem um pouco de misericórdia. Mas qual seria mesmo o verdadeiro significado dessas taças? Será que podemos entender tudo que está escrito de forma literal? No episódio de hoje, confira essas e outras perguntas acerca das 7 taças do Apocalipse, e prepare-se, pois vamos nos aventurar no universo do sobrenatural. Eu sou o documentarista mascarado, e é melhor se sentarem. A história vai começar. Do capítulo 15 até o de número 16, o livro de Revelação traz o que acontecerá quando a grande tribulação e o reinado do anticristo já estiver bem no finalzinho. O apóstolo João afirma que viu um grande e admirável sinal no céu. Esse sinal eram 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas. Nelas, a ira de Deus é consumada. João descreve pessoas que saíram vitoriosas do governo de Satanás, e que não negaram a Jesus, e estão a salvo dos acontecimentos terríveis que ocorrerão. As pessoas estavam junto a um mar de vidro misturado com fogo, e tinham as harpas de Deus. Elas cantavam o cântico de Moisés, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. No versículo 5 do capítulo 15, o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias de ira de Deus, que vive para sempre. E o templo encheu-se de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Nesse trecho, podemos entender que nesse momento Jesus termina seu trabalho de intercessão no Santo dos Santos, e a porta da graça é fechada. Se os 7 selos e as 7 trombetas anunciavam que ainda dava tempo dos homens se arrependerem, depois do fechamento da porta da graça, não haverá mais a chance de arrependimento, e as taças serão derramadas para cumprir o juízo do Senhor Deus. No capítulo de número 16, uma grande voz é ouvida vinda do templo, que dizia aos 7 anjos, para derramarem as taças sobre a terra. Em seguida o primeiro mensageiro derramou a sua taça, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e adoravam a sua imagem. Observe mais uma vez, que esse castigo será apenas para os que não aceitaram Jesus, e adoraram o anticristo. Os que ficarem fiéis ao Criador, com certeza estarão a salvo. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Quando lemos que o mar se tornará em sangue, isso pode ser ainda mais compreendido quando lemos o restante do versículo. Todos os animais do mar serão mortos. Imagine quanto sangue haverá nas águas. Imagine como o cheiro será insuportável. Sem sombra de dúvidas, ninguém iria aguentar. E isso irá se intensificar quando o terceiro anjo derramar sua taça, que desta vez será nos rios e nas fontes de águas, que também se tornarão em sangue, e não restará opções para as pessoas, a não ser beber. Então João viu o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Nesta praga, o Criador finalmente vingará o sangue dos que deram a vida por Jesus, e os pecadores provarão do seu próprio veneno. O apóstolo ainda ouviu outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Nessa fala, observamos que Jeová não é um Deus tirano, mas sim um Deus justo, que precisa enviar o castigo para os que não se arrependeram. É como diz a frase: Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A 4ª taça será derramada sobre o sol, e o mesmo vai abrasar os homens com fogo.
Diante desse sofrimento, essas pessoas serão loucas o suficiente para não se arrependerem de seus pecados e blasfemarem o nome de Deus. O que responderia à pergunta do capítulo 15, versículo 4, mostrando quantos homens estarão cegos espiritualmente. E quando o quinto anjo derramar a sua taça, uma coisa extraordinária acontecerá. O trono do anticristo será abalado, se fazendo tenebroso, e os homens vão morder a língua de dor. E mais uma vez, por causa de suas dores e chagas, não vão se arrepender de seus pecados, ainda blasfemando do Criador. A sexta taça será derramada no grande rio Eufrates, que irá secar, abrindo o caminho para os reis do Oriente. O apóstolo João menciona que viu sair da boca da besta, viu da boca do dragão, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Continuando lendo os textos sagrados, vemos que esses espíritos são demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para levar em batalha, no dia que é chamado de grande dia do Deus Todo-Poderoso. Com certeza, o número dos soldados será gigantesco, e vão estar juntos no vale que em hebreu se chama Armagedon. No entanto, mesmo com uma quantidade absurda de soldados, Satanás e seus seguidores serão novamente envergonhados. Jesus derrotará todo esse exército, e 2 seres humanos vão inaugurar o ardente lago de fogo e de enxofre, segundo o livro de Apocalipse. A besta e o falso profeta serão lançados vivos nesse lago. Satanás será preso por 1000 anos, enquanto Cristo reina com os fiéis no milênio. Ao observarmos o 7º anjo derramando sua taça, compreendamos que a ira de Deus se completa. A taça é derramada sobre o ar, e sai uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Tendo vozes, trovões, relâmpagos, e um grande terremoto, que será tão forte, que nunca houve igual desde que existe homem sobre a terra. E a grande cidade se fenderá em 3 partes, e as cidades das nações cairão. Nessa hora, Deus vai se lembrar da grande Babilônia, portanto sangue derramado, perversão, e doutrinas não presentes na Bíblia. Ela provará do cálice do vinho da indignação da ira de Deus. Continuando na 7ª taça, no versículo 20 do capítulo 16, lemos que toda a ilha fugirá, e os montes não se acharam. E vai cair do céu grande granizo, serão pedras do peso de 35 quilos cada uma. E depois de todas essas pragas, os homens ainda não se arrependerão, e ainda blasfemarão de Deus, por causa de tudo o que aconteceu. Mas de uma forma ou de outra, existem muitos mistérios no mundo, que a nossa mente não é capaz de compreender. E vos digo uma coisa, não queiram saber mais do que devem. As coisas de Deus são reveladas no tempo certo, e não somos nada para explicar o Todo-Poderoso. Um forte abraço do documentarista, e não esqueçam, Jesus está voltando. Até mais.